Olá, meu nome é Fausto Pinheiro da Silva, sou discente do programa de pós-graduação em métodos numéricos em engenharia da UFPR. Meu orientador é o professor Volmir. Vou apresentar o modelo matemático para o problema de roteamento periódico e capacidade em arcos para o monitoramento de instrumentos. O que meu modelo matemático diferencia dos demais modelos matemáticos da teoria do PCARP? O que diferencia meu modelo matemático é o fato de minimizar a distância percorrida pelos veículos e o número de veículos. A apresentação terá uma introdução, uma revisão da literatura, um modelo matemático proposto, conclusão e referência. Aonde eu posso aplicar o meu modelo? Suponhamos que o administrador de uma barragem queira contratar a quantidade mínima de leituristas para fazer o monitoramento dos instrumentos de auscultação instalado nessa barragem. Então é aí onde eu posso aplicar o meu modelo matemático. Por quê? Porque eu posso trocar os veículos por leituristas. Com isto, eu vou ter o quê? Eu vou conseguir propiciar para o administrador o número mínimo de leituristas para fazer o monitoramento dos instrumentos de auscultação, assim como o comprimento mínimo das rotas que esses leituristas têm que percorrer para fazer o monitoramento desses instrumentos. Aqui a gente tem uma figura de um bloco de gravidade aliviada, com os instrumentos instalados no interior desse bloco, ou seja, os instrumentos instalados nas galerias que estão contidas dentro desse bloco, né? Esse bloco é uma parte de uma barragem de uma usina hidrelétrica. Revisão da literatura. Esses artigos que estão presentes aqui são artigos que fizeram parte da minha pesquisa. Então, o primeiro artigo é o artigo do Chu. No artigo do Chu tem um modelo matemático cujo objetivo é minimizar a distância percorrida pelos veículos que fazem a coleta do lixo de um bairro, de uma cidade. No segundo trabalho aqui presente é o trabalho de Santos, cujo objetivo era minimizar as distâncias também percorridas por leituristas, porque o modelo foi aplicado também em uma barragem da usina hidroelétrica de Itaipu. E o objetivo qual era? Era minimizar as distâncias percorridas pelos leituristas que tinham que fazer o monitoramento dos equipamentos. Só que no modelo matemático de Santos não visava minimizar o número de leituristas. No modelo de Ticolaé, visa minimizar a distância percorrida pelos veículos que fazem a coleta de lixo e o número de veículos. Só que o modelo de Ticolaé, o veículo executa só um tipo de tarefa, diferente do modelo de Santos, onde o veículo executa vários tipos de tarefas, mas não visa, aí no caso, minimizar a distância. E o meu modelo, então, se enquadra nessa teoria do PCARP, porque o meu modelo visa minimizar a distância percorrida por um veículo e o número de veículos. Veículos estes que executam múltiplas tarefas. Ou na situação em que eu troco os veículos por leituristas que executam múltiplas tarefas ao percorrer as galerias de uma barragem, de uma usina hidrelétrica, quando a aplicação é em uma barragem. Modelo matemático proposto. Então aqui a gente tem os índices e conjuntos. O Dzinho, por exemplo, é um índice, o D maiúsculo é um conjunto. K é o número de tarefas, V é o número de leituristas. Aí a gente tem as combinações. Então, por exemplo, suponhamos que o leiturista está fazendo a leitura do instrumento chamado piezômetro. Então ele pode fazer num período de 5 dias, ele precisa fazer a leitura desse instrumento uma vez só. Então ele pode fazer a leitura ou na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta. Então aí a gente tem um conjunto de 5 combinações possíveis para fazer a leitura dos instrumentos instalados nas galerias, os instrumentos, no caso, do tipo piezômetro. E os outros instrumentos, então, os instrumentos do tipo sismógrafos, que seria quando K é igual a 2, a gente tem 3 combinações possíveis. E para o pêndulo, 2 combinações possíveis. Aqui o RK é o número de arestas existentes relativo à tarefa K. O GD é o conjunto, digamos que a gente está fazendo lá, está analisando a barragem de uma usina hidrelétrica, as suas galerias, e a gente utiliza para modelar as galerias um grafo. Então, se a gente executar um modelo matemático, pode acontecer de um modelo matemático que foi modelado através de um grafo, as galerias da barragem foi modelado através de um grafo, pode acontecer que a solução tenha subciclo. Então, o GD contém
as arestas que formam esse subciclo. Parâmetros. O parâmetro C denota o dia da combinação. O parâmetro D, a distância da galeria ou a distância das arestas do gráfico que está modelando as galerias da barragem. O parâmetro A de índice KD denota a quantidade de aparelhos existentes para coletar os dados da tarefa K no dia D. O parâmetro P de índice VK denota se o leiturista está habilitado a fazer a leitura ou não da tarefa do tipo K. Se sim, o peso recebe valor 1, se não, valor 0. CM de índice V denota a capacidade de carregamento dos equipamentos do leiturista V. Q de índice K e J, a quantidade de aparelhos do tipo K instalado na aresta IJ. Gama de índice K, o tempo para fazer a leitura dos instrumentos. O parâmetro MV de índice V, velocidade média de caminhada do leiturista V. W de índice V, tempo de trabalho do leiturista V, ou seja, a jornada de trabalho dele. Qual é a jornada de trabalho dele? Quanto tempo ele tem de trabalho a cada dia. CF, a penalização. Então, se eu utilizar só um leiturista, o valor do meu CF é 0. Se eu utilizar 2 leituristas, o valor do CF do segundo leiturista é o tempo de trabalho dele dividido por 300. Se eu utilizar o terceiro leiturista, o valor do CF do terceiro leiturista é o valor do CF do segundo leiturista multiplicado por 2. E assim por diante. Então, por exemplo, o CF4 vai ser o valor do parâmetro CF4 é o valor do parâmetro de CF3 multiplicado por 2. Variáveis. A variável M assume o valor 1 se a aresta IJ é escolhida na combinação φ em relação à tarefa K. A variável L assume o valor 1 se a aresta IJ é atendida no dia D pelo veículo V para atender a tarefa K. Então, a variável L é para denotar se está executando uma tarefa na aresta IJ. A variável Z é para contabilizar o número de veículos no dia D em relação à tarefa K. A variável X contabiliza o número de vezes que a aresta IJ é percorrida no dia D pelo leiturista V. A variável S contabiliza o número de veículos em um dia D. Formulação matemática. Então aqui a gente tem a função objetivo. A primeira soma aqui soma a quantidade de vezes que a gente passou na aresta IJ, ou a distância percorrida a soma toda, a distância percorrida pelos leituristas a cada dia, mais a segunda soma, que é a soma do CF, que seria as penalizações. Essa soma só vai ocorrer quando eu tenho que utilizar o segundo leiturista, ou o terceiro leiturista, ou o quarto leiturista. A cada dia que eu utilizo, por exemplo, o segundo leiturista, eu tenho que somar o valor de CF na função objetivo. Então, com isso, o que ocorre? A gente vai tentar utilizar o primeiro leiturista o máximo possível para depois somar para depois utilizar o segundo leiturista e assim por diante. A primeira restrição determina qual das combinações a gente vai utilizar e qual sentido a gente vai utilizar para a tarefa K. A segunda restrição determina qual leiturista irá executar a tarefa K. A terceira restrição determina uma variável Z que contabiliza o número de veículos, que será usada na quarta restrição na seguinte situação. Suponha que a gente tenha 4 leituristas e só 3 aparelhos para fazer leitura dos instrumentos. Então, essa restrição engloba essa situação. A quinta restrição modela essa situação. Do leiturista estar habilitado a trabalhar com 3 equipamentos distintos, mas só conseguir carregar 2. A sexta restrição, se o leiturista está passando na aresta IJ executando uma tarefa, então, de alguma forma, a gente tem que indicar para a variável X que o leiturista está passando na aresta executando uma atividade. E mais, não podemos, se o leiturista está executando até 3 tarefas distintas, a gente não pode somar essa distância que o leiturista está percorrendo 3 vezes lá na função objetivo. Então, a restrição 6 garante isso. A restrição 7 é para manter o fluxo contínuo. A restrição 8 é para garantir que o veículo saia do depósito e volte ao depósito no final de sua jornada de trabalho. A restrição 9 é para garantir o seguinte, que não vai ser extrapolada a jornada de trabalho do leiturista, ou seja, o tempo que ele gasta caminhando nas galerias, mais o tempo para fazer a leitura dos instrumentos, não pode ser maior do que o tempo de trabalho dele. A restrição 10
é para gerar a variável S que a gente vai utilizar lá multiplicando pelo parâmetro CF, seria a forma de penalizar. É uma forma de penalizar caso eu tenha utilizado o segundo leiturista sem utilizar a capacidade máxima do primeiro leiturista. A restrição 11 é para evitar a formação do subciclo. As variáveis são todas binárias. Então, utilizando essas restrições, né, a gente consegue, por exemplo, no caso da aplicação de minimizar o número de leituristas da barragem, de uma barragem de uma usina hidrelétrica, com essas restrições e a função objetiva, a gente consegue propiciar para o administrador da barragem uma quantidade mínima de leituristas necessários para fazer o monitoramento dos instrumentos e ainda que esses leituristas vão percorrer rotas de comprimentos mínimos. Considerações finais. Como trabalho futuro, pretende-se desenvolver um algoritmo que determine se existe subciclo na solução obtida e em seguida introduza a restrição que elimine os subciclos de forma automática. Então, uma das ideias é o quê? Geralmente, quando a gente vai resolver um modelo matemático utilizando um software, utilizando o solver de um software, a gente executa o modelo matemático sem a restrição 11, porque a gente geralmente a gente supõe que não tem subciclos, e depois da primeira iteração a gente vai analisar a solução e determinar quais as arestas, se tem subciclo e quais as arestas fazem parte do subciclo, para então na próxima iteração utilizar a restrição 11 que elimina o subciclo. Então a ideia é o que? Desenvolver um algoritmo que após a primeira iteração analise a solução obtida através do solver de um software e determine se tem ou não subciclo. Se tem subciclo, insira automaticamente a restrição que elimina os subciclos de forma automática. Ou então determinar um algoritmo que determine todos os possíveis subciclos de um grafo que está representando aí, que está modelando a aplicação. E aí então na primeira interação a gente já utiliza a restrição 11 do modelo matemático, que é essa restrição aqui, e daí já na primeira interação então a gente já roda o modelo com as restrições que evita a formação do subciclo. Mas aí também teria que ter um algoritmo, porque se você pegar um grafo grande, como é que você vai determinar todos os subciclos possíveis? Dá muito trabalho. Então o interessante seria determinar um algoritmo que determinasse digamos, o conjunto das partes de um grafo que está modelando a aplicação. Referências bibliográficas. Então está aqui as referências que eu utilizei também, outras referências que eu utilizei na minha pesquisa. Meu e-mail, se alguém quiser fazer aí quiser entrar em contato, estou à disposição. Obrigado pela atenção.